Glória a Deus, irmãos. Olha só, queria compartilhar com você algo muito forte que o Senhor ministrou ao meu coração já há alguns anos, mas essa semana o Senhor tem ministrado de uma forma ampla, uma revelação ela tem ampliado com relação a isso. É uma série de mensagens que a gente já começou há 3 semanas atrás, chamada Essência, não sei se você lembra, e nós começamos a falar do primeiro ponto, que era o amor, a essência da nossa igreja, Past Church Guaratuba, o que nós somos, o que nós representamos. E eu queria falar que é uma imensa alegria de poder estar aqui ministrando com vocês. Faz 3 domingos que eu não ministrava e eu não tive com a saúde muito boa, mas graças a Deus já está tudo certo. E hoje eu pude vir ministrar o coração de vocês, nosso coração, pelo Espírito Santo. Queria agradecer a Deus pela saúde, pela força. Queria agradecer publicamente a minha esposa, mulher maravilhosa, sábia, uma profeta. Agradecer ao meu líder que cuida de mim, que me auxilia, no qual eu tenho a honra de servir a Jesus na sua vida, meu pastor. Sou grato a Deus por poder fazer isso. Agradecer a vida dos meus discípulos que estão aqui. Estava aqui, irmãos, observando a gravação do culto, a dedicação deles. Queria parabenizá-los por tudo o que vocês são em Deus. Por que eu digo isso? Porque vocês estão permitindo isso. E não tem nada mais precioso e valioso do que a permissão da ação de Deus na nossa vida. Pai, eu quero te agradecer por isso. E em nome do Senhor Jesus, te pedir, Espírito Santo, agora na casa de cada um, desde a hora dos louvores. Como o Senhor tem ministrado os nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu sei que a tua onipresença está na casa de cada pessoa. A tua onipotência está sendo manifestada nas vidas das pessoas. Eu sei que a sua onisciência sabe exatamente o que nós precisamos. O Senhor sabe aquilo que precisamos para agora e para amanhã. Então nos ensina, Espírito Santo, a contemplar a beleza do Senhor nos dias que estamos vivendo. Que nós possamos ver realmente a beleza do Senhor, mesmo em situações adversas. Porque o nosso Senhor é o que veio ao nosso socorro e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só, se você for perceber, nas últimas 5 semanas, Deus tem construído algo muito forte. Ele tem construído uma essência, Ele tem construído pilares, Ele tem colocado alicerces bíblicos. Deus tem falado aos nossos ouvidos de forma tremenda, tremenda. Deus tem ministrado os nossos corações, não somente no momento íntimo nosso com Deus, mas quando atentamos com humildade a ouvir a voz daqueles que falam. Irmãos, como Deus tem ministrado os nossos corações. Como eu tenho visto nas células da nossa igreja, sendo um pouco mais local, nos life groups da nossa igreja, como está fluindo o Espírito Santo. E eu quero agradecer mais uma vez a vida de cada líder de life group, pela intensidade, pela intencionalidade que você está tendo em ministrar o Evangelho da graça de Deus. Como disse meu filho Maximiliano, nós somos portadores de boas novas. Queridos, os princípios que Deus está colocando são princípios poderosos. E eu achei muito legal quando meu filho David falou assim, ele vai falar da forma que nós entendemos. E eu estava pedindo, Espírito Santo, por favor, me ensina, me ajuda a ministrar isso aqui, de uma forma que as pessoas possam entender. Então ele me fez perguntas. Os princípios são poderosos. Aí você pode perguntar aí na sua casa, pastor, quão poderosos são? Como assim? Quão poderosos são? Inabaláveis. Esse é o poder. Inabaláveis. Impossível de ser abalado, impossível de ser desestruturado, impossível de tremer, impossível de algo desestabelecer, impossível de alguma coisa estremecer, porque Ele é inabalável. Inabalável. E vou repetir,
inabalável. Esse é o reino que temos recebido. Leia comigo, querido, deixa eu abrir aqui, minha Bíblia está toda marcada porque é muito texto. E essa palavra, ela é a continuação daquela essência que está 3 semanas atrás. E ela tem mais um pouco pela frente, irmão, porque eu não vou conseguir ministrá-la toda hoje. Mas abra comigo no livro da carta aqui, a Hebreus, capítulo 12, no versículo 27 e 28, você vai estar lendo aí na tela. Olha o que diz aqui, irmãos. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaláveis permaneçam. Eu vou repetir. Ora, esta palavra, e eu vou abrir as outras que nós ouvimos as últimas 5 semanas. As últimas 5 semanas. Ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaláveis, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaláveis permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, queridos, quão poderosos são esses princípios, pastor? Inabaláveis. Agora vem uma outra pergunta. Por quê? Por quê? O que Deus quer fazer? Pega o versículo antes, do mesmo texto de Hebreus 12, versículo 25, diz assim: tende cuidado. Olha a orientação, irmãos. Nós temos que aprender a pegar palavras na Bíblia que são imperativas, ou seja, que são direções, e ouvi-las atentamente. O que é ouvir atentamente? É permitir que ela entre dentro de nós. É permitir que ela realmente entre. E algo importante, ele fala: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, está falando dos profetas, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Isso aqui mexe comigo, irmão. E por isso que eu falei: Espírito Santo, me ajuda a ministrar isso aqui. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Por quê? Porque aquela voz que um dia abalou, ele está falando aqui mais uma vez, vai abalar os céus e a terra. No livro de Ageu, nós lemos lá, não vou abrir, senão eu vou me aprofundar nisso aqui, eu não gostaria de, nessa ministração, falar sobre isso. Mas nós temos a referência desse texto. Em Ageu 2, versículo 5 até o 7, você pode ler. Ele fala que ele vai vir abalar a terra, o mar, o céu, a terra seca e as nações. E o precioso, os desejados das nações virá. O que é precioso das nações virão. Sabe o que Deus está me ensinando, está nos ensinando? Que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde Deus está tirando da igreja, tirando de mim, de você, tirando de todas as pessoas, a crença, a fé, a convicção em coisas abaláveis e colocando de volta no lugar que é Ele, que Ele é o único e inabalável. Ele fala em Ageu ainda que meu é o ouro e meu é a prata. Irmãos, é algo muito poderoso. Então, por que Deus está falando tanto com a gente? Por que Deus está falando tão intensamente? Porque Ele vai e Ele prometeu. O texto fala, promete. Aquela cuja voz abalou então a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí vem uma outra pergunta. Mas o que o Senhor espera de nós? E agora eu quero deixar pessoal, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de você? Pergunta aí para você mesmo. Fala assim: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Mais uma vez, Senhor,
o que o Senhor espera de mim? Vamos vir para a Bíblia. No João, Evangelho de João, capítulo 8. Abre aí que você vai ver. Versículo 51, ele fala assim: o que o Senhor quer? Por que Ele quer? Certo? O que Ele está esperando de nós? Versículo 51, ele fala, Jesus fala: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, ou melhor, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus disse em verdade e em verdade. Ele está dizendo o seguinte: absolutamente inabalável é essa palavra. Em verdade, eu estou dizendo para você que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O Senhor espera que a gente guarde a palavra dele. Irmãos, muito mais do que ouvir, muito mais do que qualquer outra coisa, o Senhor espera que a gente guarde a sua palavra. Essa parte aqui da ministração era para ser a introdução da essência, parte 2, que é só cuidado. E venha comigo para o Evangelho de João, agora, no capítulo 14, versículos 21. Isso aqui é tremendo demais. João 14, 21. Olha o que ele espera de nós ainda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Continuando. 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Está claro, está muito claro que o que o Senhor quer, ao ministrar a nós princípios tão profundos, tão poderosos, tão fortes, ei, atente, eu quero que você guarde as minhas palavras. Eu quero te libertar da religião, eu quero te libertar de dogmas, eu quero te libertar de posição, eu quero te libertar de ter que fazer algo. E quero te colocar no verdadeiro amor de Jesus, ouvindo a palavra dele. É isso que o Senhor quer. É muito, muito, muito forte o que o Senhor está fazendo. Ele espera isso. Aí vem mais uma pergunta: mas pastor, então o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Vamos começar aqui, Tiago 1, 21. Tiago 1, versículo 21. Ele fala assim, eu vou ler o versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21. Portanto, a pergunta é: o que devo fazer, pastor? Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Querido, olha, isso aqui é muito forte. Muito forte. Acolhei com mansidão, ou seja, ainda que seja palavra forte, palavra de confronto, palavra, sabe aquela que a gente gosta de falar assim, que é uma latada. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica,
assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo esquece como era a sua aparência. Mas, olha o 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, uau! Não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. (26) 26. Não, vou deixar isso no 25. O que fazer, pastor? Sabe, irmão, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos deixar de lado as coisinhas e vamos observar o que a palavra do Senhor está querendo nos ensinar. Você que está me ouvindo, você que está assistindo esse culto online, você que está vendo essa gravação, nós ainda não voltamos os nossos cultos presenciais porque nós estamos preparando algo muito especial mesmo. Mas sabe, queridos, eu quero te desafiar, não perca mais por nada as próximas ministrações, porque eu falo em o nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo para nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor vai nos ensinar como caminhar nos próximos anos que a igreja está entrando. É muito, muito forte e glorioso e inabalável, porque esse é o nosso Deus. Então o que fazer? Isso que eu li. Agora, pastor, como? Como eu falei, essa ministração era para ser só, o que eu estou ministrando hoje era para ser a introdução do que eu quero falar, de algumas prioridades, mas como fazer? De que forma? E eu gosto muito, você vai ver que está tudo ligado nas palavras que nós ouvimos nas últimas 5 semanas. Eu gosto da parábola dos 2 fundamentos, você já ouviu muito essa mensagem. Mas vem comigo então para Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Abre lá sua Bíblia, ou liga o seu celular, ou acompanha aqui. Aqui assim, aqui. A legenda, isso. Olha só. Os 2 fundamentos. Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele fala assim, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu não queria ministrar sobre essa parábola, porque os próximos 2 cultos eu vou falar, você vai perceber o quanto a nossa vida precisa estar baseada sobre princípios que Jesus ensina nessa parábola. Então eu vou pegar algumas palavras-chave desses versículos. Por exemplo, versículo 24 diz assim: todo aquele. Todos. Você está vendo que Deus não está colocando sabe mais, sabe menos, ora mais, ora menos, chapa mais, chapa menos, entende mais, entende menos, toca mais, toca menos. Você vê, não tem, é todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então a palavra-chave aqui são essa: todos, ouve e pratica. Ele é comparado ao homem prudente. E aqui que vem algo poderoso, irmãos. Semana passada o irmão Reginaldo ministrou uma palavra muito, muito, muito forte sobre as 10 virgens.
As 5 virgens sábias, as 5 virgens nécias. E eu fui pesquisar bem profundamente isso aqui. E essa palavra que ele coloca aqui como homem prudente ou homem sábio, é exatamente a mesma palavra que é falada nas 5 virgens que tinham óleo na sua lâmpada. Prudente, prudência, sabedoria. E quando eu digo sabedoria, eu não falo em eloquência, eu falo em sabedoria espiritual e conhecimento espiritual. Paulo ora isso aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, aos Filipenses também. Ele ora que o amor cresça mais e mais em todo o conhecimento e sabedoria espiritual. Que nós possamos orar e pedir para o Espírito Santo derramar a sabedoria dele. Que nós possamos orar e pedir para o Espírito Santo nos colocar o discernimento dele, para que nós possamos, nos dias que estamos vivendo, perceber quão fina é a linha entre nós estarmos com uma fé extremamente agressiva e medo. Uma linha fina. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Fé e medo. Realmente não tem, mas é uma linha fina. Assim como amor e ódio, é uma linha fina que separa um do outro. Mas o que mexe muito comigo foi o Senhor falando assim: aquele que ouve e as pratica, ele é comparado ao homem prudente. Versículo 25, nós lemos assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Primeira coisa aqui, chuva. Se ele estava fazendo um GD com os meus discípulos, é claro. Aqui em Guaratuba eu usei a palavra tribuzana. Eu não sei se onde você vive, onde você mora, essa palavra tribuzana existe. Mas aqui em Guaratuba é muita chuva. E fala que caiu aqui chuva intensa, transbordaram os rios e vieram os ventos. E aqui ele fala, deram com ímpeto contra aquela casa. Essa palavra ímpeto, ela não é só apenas forte, mas é intencional. É forte e intencional. Agora me vem uma outra pergunta: quem é o Senhor da chuva? Quem é o Senhor do vento? Quem é o Senhor da tempestade? Quem é que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra? Quem que sustenta com a destra fiel e justa a humanidade e todo o universo? Quem é que faz a terra por estrado dos seus pés? Quem é que descansa os pés da terra? Deus. Igreja amada, irmão querido que está ouvindo, Deus está pegando a profecia de Daniel 11:35 e colocando em prática. Você vai ouvir isso mais para frente. Em prática, Deus está trazendo aos nossos dias. Quão tremendos são os dias que vamos viver. Quão poderoso são os princípios que Deus está nos ensinando. Espírito Santo te dê sabedoria para ouvir essa mensagem. E continue dando uma sabedoria para eu ministrá-la ao seu coração. Mas pegando mais algumas palavras-chave, ele fala no versículo 25: caiu, transbordou tal, e deram com ímpeto contra aquela casa, foi intencional, mas ela fala que aquela casa não caiu. A estrutura daquela casa não foi abalada, ela não tremeu. Vento, chuva, tudo não tremeu, ela não caiu. Sabe que não tinha inveja. Não foi encontrada inveja naquela casa. Não foi encontrado um desejo velado no coração de posição. Não foi encontrado naquela casa uma vontade de ser melhor. Não foi encontrado naquela casa um sentimento de inferioridade. Sabe por que você às vezes guarda esse sentimento de inferioridade? Porque você não conhece o pai que você tem. Pare de olhar para Deus como se ele fosse apenas um Deus que mata todo mundo. Ele é um Deus que já matou o filho por você. Relaxa, brother, e aprende a ser filho. Para. Sentimento de inferioridade, quando nós temos Cristo revelado dentro de nós, é abalável. É abalável. Então Deus vai me destruir, viu? Não. Ele vai abalar para quê? Para que você volte a cavar. Para que você volte a cavar.
Não, eu já estou bom, já estou tranquilo. Então deixa a tempestade bater, aí você vai ver. Porque vai bater. Agora, eu não estou falando que você não pode olhar para você e falar, não, eu estou bem com Deus, eu estou resolvido, aleluia, é isso aí. É isso aí. Mas deixa eu compartilhar um segredinho sobre isso que eu aprendi com o tempo. Não deixa essa balança, o ponteiro dessa balança na sua mão, sabe por que é perigoso? Porque a palavra de Deus fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou não pense de si mesmo além do que convém. Eu tenho a segurança nisso na vida do meu líder. Eu prefiro deixar isso, esse ponteiro, na mão dele. Lógico, eu estou bem com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Mas eu quero deixar esse ponteiro na mão do meu líder. Para falar, você está pronto, você não está pronto. Ó, aqui está legal, aqui não está. Eu preciso ter isso. Mas vamos continuar. O que mexe muito forte comigo aqui? Ele fala então, ela não caiu porque estava sobre a rocha. É óbvio que você já ouviu 300 mensagens sobre isso. Mas quando a palavra rocha foi usada aqui, é a mesma, exatamente a mesma palavra que Jesus leu em Mateus 16, versículo 13. Fala assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo, ou que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem, Senhor, que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Acho interessante como a falta de revelação faz as pessoas compararem com algo que é visível, algo que é plausível. Até isso Deus vai abalar, porque Ele é incomparável. Mas estava aqui, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Aí Jesus confronta. Pô, já que eles estão me comparando com outras pessoas, vocês que me conhecem, que dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra? Qual pedra? O texto de Mateus 7, que ele fala que a casa que teve essa tempestade batendo com ímpeto, intencionalmente batendo com força contra ela, ela não caiu porque ela estava sobre a rocha. E a palavra que Jesus usou é a mesma que ele fala. Rocha, é a mesma. Agora qual? E aqui que está um princípio poderoso para nós, igreja. Sabe, graças a Deus, irmãos, nós temos muitos irmãos, muitos, a grande maioria da nossa igreja tem muita revelação de Jesus, tem muita vida com Deus, muita leitura bíblica, ama Jesus, ama ler a Bíblia, mergulha na Bíblia, ora a Bíblia, canta a Bíblia, é maravilhoso. Mas eu quero que todos vocês que estão assistindo, todos vocês, entendam o que eu vou falar. Não só entendam, mas deixe isso entrar no teu coração e permear a tua estrutura toda. Pedro fala assim, Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Os homens falam isso. Irmãos, quem não conhece Jesus vai falar o que quiser. Mas se você que conhece, você que me conhece, você que conhece Jesus, o que você diz que Ele é? Quem Ele é para você? Quem é Jesus para você? Aí Pedro, o sanguíneo da turma,
Saiu por cima de todo mundo. A imagem que eu vejo é essa, ele saiu por cima de todo mundo. O Senhor é o Cristo. Essa é a primeira imagem que eu tinha, mas depois, com a resposta de Jesus, eu vejo que não. Deus escolheu ele, do jeito dele, sanguíneo, retado, e falou isso. E Jesus disse: tu és. Ele falou o quê? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra que Jesus falou que sobre esta pedra edificarei é sobre esta revelação. Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essa palavra, como foi uma introdução de uma mensagem, a nossa vida precisa estar totalmente, plenamente, totalmente, integralmente, intencionalmente fundamentada nessa única e exclusiva verdade, que Ele é Cristo. Por que Cristo? Porque morreu por mim, morreu por você, e nós nunca teríamos uma vida abençoada, próspera, vida de verdade, se não fosse por Cristo, o Filho do Deus vivo. Outras religiões colocaram o Pedro com uma pedra. Não, irmão, não é o Pedro. Realmente Deus escolheu Pedro para revelar isso, mas não é Pedro, é a pedra, é a verdade. Então nós precisamos pautar a nossa vida nisso. Sabe onde que fica o alerta aqui, irmãos? Que vai ficar mais claro nas próximas ministrações. É quando eu vejo, e eu falo isso porque vai estar muita dor no coração, vai ser triste de ver. Irmãos, eu não quero ser uma mensagem apocalíptica, ou melhor, é uma mensagem da volta de Cristo. Nós somos a geração da volta de Cristo. Mas eu não quero ser um pregador do caos. Mas nós vamos ver muito crente desviando, irmão. Muito crente apostatando. Nós vamos ver muito, eu não estou profetizando, eu estou lendo a Bíblia. Mateus 24, Ageu, Isaías, Zacarias, Malaquias, todos os dias que se acharem profeta que falam disso. Irmãos, nós vamos ver muita gente desviando. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver uma manifestação da glória tão grande como nunca houve na história da igreja. Mas por que vão desviar? Por que vão sair? Porque o cristianismo que eles conhecem é o cristianismo da música. É o Cristo, Filho do Deus vivo, que o cantor tal canta. É o Cristo, Filho do Deus vivo, que o coach tal ensina. É o Cristo, Filho do Deus vivo, que o pastorzão top ministra. Não! Ele tem que ser o Cristo revelado dentro de você, por Deus, pelo Espírito. É isso que nós precisamos, uma revelação de quem Ele é dentro de nós. Porque Jesus falou: bem-aventurado és tu, porque não foi homem, não foi carne e sangue que te revelou, foi Deus que está nos céus. A primeira prioridade da nossa vida deve ser buscar uma revelação. Queridos, é terrível ver liderança querendo ter paixão por algo, uma visão por algo, mas não tem, sabe o que? Revelação. Porque é uma revelação que vai gerar visão, que vai te dar paixão e vai fazer você caminhar, cara. Não tem outra coisa. O que nos torna inabaláveis são revelações de Deus. E isso, meu irmão, você até ouve ministrações. Claro, Deus vai usar a vida de música. Como usa? Hoje eu estava aqui ouvindo. Eu botei um fonezinho, não aguentei. Botei um fone e fiquei ouvindo eles tocar, ensaiar. No meio da última música, Deus falou profundamente comigo. Forte, forte, forte. Demais, demais. Mostrou uma imagem e falou: esse é você, é assim que eu estou fazendo contigo. Revelação. A nossa vida tem que estar pautada em revelações da palavra do Senhor.
Sabe, queridos, eu como pastor local, eu gosto muito de ouvir mensagens, eu acho fantástico, eu gosto muito de aprender com os irmãos, tem muitos tesouros. Só que tem uma música, eu não lembro de quem que é, talvez a Anne lembre, mas ela fala eu não procuro por coroas, é do Jansson, ou pelas águas das fontes, né? Desesperado eu te busco. Sabe por que eu não busco por coroas? Eu não estou procurando coroados por aí para aprender. Eu não estou buscando fontes a jorrar. Desesperado eu te busco. Desesperadamente eu quero ouvir o Senhor. Desesperadamente eu amo aprender, eu amo ouvir, mas desesperadamente eu quero ouvir o Senhor. O que o Senhor é para mim? Quem eu sou para o Senhor? Eu sou filho, amém, glória que você é filho. Mas o que o pai quer revelar ao filho? Ou o que o pai, agora vendo o filho crescer, quer que o filho faça? Porque nós não somos mais servos, mas nós somos agora amigos, filhos. Porque a hora que as coisas vierem, a hora que a profecia de Ageu 2 já proclamada e declarada em Hebreus, que ele fala que ele promete que ele vai abalar de volta, porque o que está nos sendo dado é um reino inabalável. A hora que isso vier, eu tenho que ter convicção que é o Deus quem está fazendo, porque se eu não souber que é Deus quem está fazendo, eu vou até ficar bravo com Deus, porque não tem uma perspectiva bíblica, verdadeira, da beleza de Jesus nisso tudo, na manifestação do fim dos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos apenas num oba-oba de mensagens triunfalistas, de mensagem de prosperidade, de Deus de vitória. É claro que ele é de vitória, mas é uma vitória que veio através da morte do seu filho. Óbvio que é. A nossa vitória está na morte e ressurreição de Jesus. A nossa casa, vida, ministério, família, tudo, irmão. Vai vir Saraiva, cara, não adianta fugir. Vai vir Saraiva. Falo pelo Espírito Santo como profeta nessa nação. Vai vir e não tem por onde fugir. Onde nossa vida estará baseada? Na rocha. Qual? Cristo. 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 Quem é Cristo? Revela Cristo. Revela aqui, ó. Revela quem tu é. Revela o que o Senhor quer. Revela os detalhes do teu rosto, revela os detalhes das tuas palavras, revela os teus desígnios, revela no meu coração, revela. Para quê? Para você ser um ungidão reveludo? Não, irmão, é para você saber andar. As outras mensagens vão te dar mais um propósito sobre o porquê essas revelações todas. Não caiu. A rocha, 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 inabalável. O texto continua, aí você já sabe, mas tem um princípio poderoso aqui no final. Versículo 26, ele fala, deixa eu voltar lá, Mateus 7, versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, todo aquele, de volta, ele repete, todo aquele, todos, mas não as pratica, atitude. Ai, Deus não faz acepção de pessoas, é claro que não, Ele vai fazer acepção de atitude. Na verdade, irmão, não é que Deus faz acepção da atitude, é que Ele coloca o caminho de bênção e o caminho de maldição. O teu proceder vai te colocar aqui ou aqui, é simples. Simples. Eu quero te dar uma boa notícia também, junto com essa verdade que dói, mas é verdade. Cristo está do lado bom, falando: vem, cara, vem, eu já morri por você, eu só quero que você faça uma coisa, se arrependa. Se arrepende. Você se arrepende? Se arrepende de ter falado mal daquilo de lá? Se arrepende de ter roubado, adulterado? Você se arrepende mesmo, de verdade?
Eu me arrependo, Jesus. Pulou para o lado da bênção. Simples. Pulou para o lado da prosperidade. Pulou, irmão, porque Ele é Cristo e Ele estabeleceu todas as coisas. O desejado das nações. O desejado das nações. Jesus. Não existe outro. Por que eu choro, irmão? Porque eu vejo gente que amava Jesus se perdendo por causa de besteira. Pessoas que eu admirava, eu olhava, meu Deus, é um grande homem de Deus. Que Deus nos livre de sermos nós. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu não ministro isso como eu sou inabalável. Misericórdia, irmão. Misericórdia, mas eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu vou me aproximar de Deus com fé, crendo que Ele existe, porque eu sei que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou fazer isso. Então ouve, mas não pratica. Ele fala que será comparado a um homem insensato. E a palavra insensato é literalmente a mesma que o Regi ministrou semana passada, das virgens nécias. Nécias, estúpido, tolo. A palavra traduzida é exatamente isso: tolice, estupidez. Veja como Deus está mostrando, olha, eu não mudo, o meu caráter é o mesmo, desde o tempo de Ezequiel até agora. Sabe, eu não concordo com falsos profetas, eu não concordo com os pastores que são chacais, eu não concordo com as ovelhas que ficam empurrando as outras ovelhas. Eu vou cuidar disso tudo. É o mesmo Deus. Lembra do diamante, que o Deus de amor, de graça, de favor, amor, são tantos atributos, irmãos, mas tantos atributos que a gente se perde. Mas vamos pegar aqui o atributo, uma faceta do diamante, do caráter de Deus, do amor, da provisão, do cuidado, a faceta aqui da graça, do favor. Do outro lado, ou às vezes do ladinho aqui, da justiça, da retidão, da integridade. Mesmo caráter. Deus de amor, Deus de justiça, Deus de graça e amor, Deus fogo consumidor. O mesmo. Não mudou. Depois Ele nos ensina a amar Ele com todo o coração, toda a força, todo o entendimento, tudo que você tem. Primeiro e grande mandamento. Depois, ame seu irmão, teu próximo. E nós vamos chegar lá no final dessa série falando sobre isso. Depois Ele veio com uma ministração muito forte do pastor Renato no culto drive-in, foi poderoso. Sai do meio, volta para cá, cara, Jesus está aqui. Ou seja, se arrepende. Se tudo isso aqui te deixou apavorado agora, meu Deus, e agora? Volta, vem. Depois o pastor David trouxe a dependência do Espírito Santo, uma vida guiada pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus. Aí o Regi trouxe uma mensagem muito forte sobre essa comparação que Jesus fez, nos alertando: Ele está voltando, eu estou voltando. E agora eu venho com essa mensagem para você: estabeleça a sua vida dessa forma. Não seja estúpido, não seja tolo de estabelecer algo da sua vida em algo que é abalável. Pergunte para o Senhor: Senhor, isso é abalável ou não? Essa semana eu fui tirar um tempo com Deus. Aí eu até compartilhei com o louvor, com meus discípulos, um instrumental da hip-hop muito forte, só um instrumental. Aí eu olhei para o baterista. Eu estava ali orando, falando. Eu olhei para o baterista. Você que é baterista, você vai gostar. Eu estava ali com o fonezinho e tal, e só no beatzinho, bem de boinha, bem ali, pá. Ele com o olho fechado, e dá para ver que ele estava marcando o tempo, que dava. Tem uns caras que marcam certinho, né, na cabeça, igual baixista. Ele estava ali e tal. Irmãos, eu olhei para ele. De repente, olhando para ele ministrando assim, estava bem simples, não era nada
a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus se manifestou. Dele refletiu uma glória pela TV. Irmã, é loucura que eu estou falando, mas é assim que Deus faz. Eu fui tão profundamente ministrado. Eu comecei a orar em línguas, e ao mesmo tempo que eu orava em línguas, eu mesmo falava, eu orava em língua, eu mesmo falava, e Deus foi me dando uma correção, um redirecionamento tão forte, que eu não conseguia parar de me alegrar, porque meu pai estava falando comigo. O meu Jesus, como que pode? Ele está falando comigo. Sim, ele fala. Um cara tocando bateria 1 ano atrás, o barulhozinho que estava fazendo a bateria dele ministrou profundamente o meu coração. Imagine uma palavra ouvida e praticada. Ele fala, e vai acontecer com todo mundo, com todos. Ele repete: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não tem como escapar. Todo aquele, não tem como escapar. Joel nós lemos, e não quero entrar em Joel, mas é muito forte, ele fala assim: acontecerá depois. E aí você lê uns textos, às vezes você fala assim: o que aconteceu antes? Se ele fala que aconteceu, vai acontecerá depois, o que é que acontece antes? E começa a descrever. Aí Joel começa a falar do que vai acontecer. Aí tem uma parte que eu acho forte demais. Ele fala: saia o noivo da sua recâmara e a noiva da recâmara. O que Deus está falando para nós? Até o que é bom, até o que é lícito, até o que não tem problema, vai ser necessário repensar, porque algo maior, algo mais poderoso, algo mais intenso, um propósito maior está acontecendo nesse momento. Até o que é bom. É muito forte, irmão. E ele fala: foi grande a sua ruína. E aqui eu não li antes, mas eu vou acompanhar lendo agora. Estou no encerramento já. Queria pedir para o nosso worship team, please. Uau. Deus está chamando a igreja, irmãos. Vocês já viram um cara falando uma baboseira na internet, falando mal do Descende, coisa assim. Irmão, eu estava lá, eu fui lá. Sabe para quem que o Descende é baboseira? Para quem gosta de sentar atrás de uma câmera e ficar falando. Mas para quem gosta de verdadeiramente, não interessa a hora, se é de madrugada, se é de tarde, se é de noite, não interessa, se enraiza em Jesus a ponto de permitir que Deus dê fruto através da vida dele. Uma pessoa assim jamais vai falar mal das palavras, profecias e declarações proféticas que aconteceram naquele lugar. Jamais. Teve mover, é um evento sim, mas aqueles que atentam à voz do Senhor, aqueles que estão ligados com o que Deus está fazendo, esses receberam, e esses vão mudar as suas vidas e vão mudar as dos outros. Mas olha só, então ele fala que foi grande a sua queda. Aí ele termina o sermão do monte, o fim, ele termina todo o sermão do monte. Essas foram as últimas palavras do sermão do monte. Ou seja, tudo que eu falei até agora, nós queremos ministrar profundamente o sermão do monte, mas precisa de tempo. Mas ele encerra com essas palavras: aquele que não ouviu, não praticou, é tolo, é estúpido, é insensato. E vai acontecer tudo isso, a casa dele vai ruir, e grande será a sua queda. Aí olha o que aconteceu, versículo 28 de Mateus 7. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, como quem
tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, eu não estou apenas falando, eu estou vivendo isso. Como quem tem autoridade. As multidões ficaram maravilhadas por causa da revelação poderosa, verdadeira, que Deus estava falando através do seu filho. E aqui vem a notícia que eu quero ter e quero falar para você. Todo aquele, lembra todo aquele? Todo aquele. Vem comigo para Atos, uau. Atos 1:8. Atos 1:7. Os discípulos perguntaram: Senhor, nesse tempo o Senhor vai restaurar Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não, pastor, isso não é para agora. Não, isso aí é para... Não compete a nós. Jesus respondeu: isso não compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Foi a última vez que viram Jesus. Ele falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí na sua casa, aí onde você está, onde você está agora. Eu não sei qual é a situação que você estava. Eu não estou falando de manifestação, de batismo do Espírito Santo. Eu estou falando de receber poder para ser testemunha de Jesus. Ou seja, para ter aquela autoridade, para quando falar aquela palavra, aquele falar, tocar corações, tocar nos corações das pessoas, manifestar a verdade do reino de Deus, abalar o que é abalável e trazer o que é inabalável às vidas, aos corações das pessoas. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É isso que Deus quer fazer. Agora, tem mais um texto que eu quero ler para você. Vem comigo para João 14, para nós encerrar essa maratona de textos. João 14. Olha só o que o texto nos ensina. No versículo 18, Jesus fala assim: olhe, e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Olha o que ouvir a palavra está associado. E o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Olha isso. O mundo não vai me ver mais, mas vocês vão ver, serão vistos. Eu não vou estar aqui, mas eles vão ver vocês. Igreja, Jesus não está aqui, Jesus está no céu, ele vai voltar. Mas hoje, o mundo vê a gente. Hora que as coisas serem abaladas, as pessoas vão olhar: meu Deus, de onde virá o nosso socorro? Oro para os montes. Não vai vir dos montes, vai vir do céu. Não é de uma estátua em cima do monte, não é de um mega pastor em cima de um púlpito, é do Senhor. Virá o socorro. O texto continua: aquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada.
Isso aqui é só a introdução, irmãos, do que eu quero falar nos próximos domingos. Faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas... olha como mais vem de volta. Tipo, eu sei que a situação é complicada, eu sei que às vezes fica difícil, mas... receberei poder a descer sobre vós, Espírito Santo. Eu sei que parece que está difícil, parece que vocês ficaram órfãos, parece que ficou difícil, mas... o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Tudo. É por isso que eu falo, quando nós não sabemos o que Jesus falou, não tem que o Espírito revelar. Que luz que vai ter? Ou até vai ter luz, mas vai ter para iluminar o quê? É muito bom ouvir música, irmão. Meus discípulos sabem o quanto eu amo ouvir música. Mas as músicas têm que ter isso aqui. A tua vida tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. Se você é daqueles de comer Bíblia, tudo bem, amém, glória a Deus. Mas às vezes um versículo, irmão, fica meses. E ele fala, o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Feche seus olhos. Feche seus olhos onde você estiver. Não perca as próximas mensagens, irmãos. A parábola dos dois fundamentos é só para fundamentar o que eu queria falar. Eu vou falar para frente. Sabe? Não tenha medo. O mundo está falando de medo. Você ouviu 300 vezes isso, porque Deus quer que você entenda isso. E por que eu estou repetindo? Porque às vezes vem, irmão. Vem. Não manifesta às vezes para fora, mas lá dentro Deus está vendo, Deus conhece. Não se turbe, não se entristeça, não perca a paz, porque a paz que eu não dou nas coisas abaláveis, eu as dou nas coisas que são inabaláveis. Por isso não turbe o vosso coração. Feche os olhos, vamos orar, vamos cantar essa canção. Ouça. Toda a criação, em toda a terra, prepare um caminho para o Senhor. Jesus em breve vem.
Jesus em breve É o nosso Senhor. haverá justiça, tudo novo será. Conheceremos o verdadeiro e fiel Jesus em breve Fique de pé na sua casa, que adore. Declare isso. como a noiva espera pelo noivo, seremos a igreja pronta pra ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Como a noiva espera pelo noivo, seremos a igreja pronta pra ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Ó Jesus, Cante vem. isso, cante isso. Ó Jesus, Abra seus braços, vem. Ora vem. Ó Jesus, vem. Ó Jesus, vem. Ora vem. Ó Jesus, vem. Ó Jesus, Nós vem. estamos clamando há muito tempo por isso. A igreja já clama há muito tempo. Ó Jesus, E o vem. Espírito está preparando Ó a Jesus, adornada, sem marca, sem mancha, sem nós esperamos por ti, Senhor. Sim, Jesus. Esperamos por ti, Jesus. Esperamos por ti, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Você que está me ouvindo. Esperamos por ti, Sim, Jesus. Jesus. Envia teu Espírito ao meu coração, à minha vida nessa noite, nesse dia. Pede isso. Envia, envia. Ah, pastor, eu já sou batizado no Espírito Santo. Pede assim mesmo. Deus não perde para ninguém, irmão. Deus é inesgotável. Fala assim, Espírito Santo, entra aqui. Nós estamos gravando o culto aqui, eu estou vendo o Espírito Santo tá me mostrando casas sendo incendiadas pela glória de Deus. Vidas sendo tocadas profundamente, curas. Eu declaro cura. Um milagre vai acontecer na tua vida. Cura, milagre. Câncer, sai. Você está repreendido. Coluna torta, sai. Rim que não funcionava, volte a funcionar. Leucemia, sai. AIDS, sai. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Sai. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Constrói-me. Eu quero construir a minha casa sobre a rocha. A minha vida estabelecida na revelação de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que enviou Teu Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, inclusive a depender do Senhor, a sermos purificados, embranquecidos, para ensinar as nações a volta do Teu Filho Jesus, Pai. Queremos estar pronto para Ti, Jesus, com corações ansiando pelo Rei. Você que se ouviu essa mensagem, que entregar a tua vida para Jesus, agora é a hora. Você sabe que estava desviado e agora você está ouvindo, você sabe que Deus está te chamando de volta. Fale assim: Jesus, eu me arrependo da vida que eu vivia e eu entrego a minha vida ao Senhor, ao seu senhorio. Eu te declaro como meu único, suficiente Salvador e Senhor. Faz em mim a tua obra, inicia em mim a tua obra, e eu quero viver totalmente
para ti, contigo, com os meus irmãos, com a sua igreja, aguardando a volta do Rei. Em nome de Jesus. Seremos a igreja pronta pra ti. Deus abençoe tua vida. Corações Deus abençoe anseiam a tua vida.